Bom, boa noite, aluno. Você que acabou de fazer a prova aí de Direito da GV deve estar contente. A prova seguiu bem aquela parte tradicional da Geografia da GV, misturando sempre uma questão tradicional de Geografia do Brasil, uma outra questão envolvendo algumas características de Geografia geral e uma que sempre tem aquela ideia de misturar um pouco de Brasil, um pouco de geral, que a gente vai ver um pouquinho aqui nas questões aqui, citar um pouquinho item por item aqui. Bom, a primeira questão tinha um mapa sobre o saldo migratório dos principais estados do Brasil. Então tinha algumas bolinhas com saldo positivo de migração, ou seja, o que seria essa ideia de saldo positivo? Seria aquelas regiões, nesse caso do mapa, são os estados onde chega mais gente do que vai embora. E outras características do mapa que tinha é umas bolinhas com outra cor, que seria o saldo negativo, que inclusive ele perguntava, que são aqueles estados onde tem mais gente indo embora do que gente chegando. E lembrando sempre, nessa questão, que os principais fatores, seja para o saldo positivo ou para o saldo negativo, seria o quê? Então, para um estado receber mais gente, ele tem que ter alguma coisa importante, que principalmente para a geografia, essa coisa importante seriam os fatores de atração, principalmente relacionados para o Brasil. A oferta de terras para aumentar a produção agrícola, para o trabalho, e a oferta de empregos também estimularam muito a migração para outros estados desse país. E no caso dos fatores negativos, sempre tem algum fator que o cara quer sair da região. Para a geografia, fatores de repulsão, que no caso, principalmente do Nordeste brasileiro, seria o quê? Alguns problemas relacionados à seca e também à estagnação econômica da região. Uma questão bem tradicional, com certeza você aí deve ter visto nas aulas e deve ter acertado. Continuando aqui, outro item também relacionado a esse mapa sobre migração e imigrações dentro do Brasil, ele falava o quê? Ele queria pegar duas regiões do Brasil que pelo mapa tem saldo negativo, ou seja, são áreas que estão perdendo populações. Uma que seria o Nordeste, que apresenta o quê? Acho que o principal fator para o Nordeste perder população ou ter mais gente saindo seria o quê? O Nordeste apresenta há um bom tempo, tudo bem que recentemente alguns novos setores como turismo, algumas migrações de indústrias, mude um pouquinho o perfil, mas historicamente o Nordeste é uma região de estagnação econômica, fator que levou muita gente a sair do Nordeste, tá? E esses nordestinos principalmente indo para onde? Para a região Sudeste e um pouco mais recentemente para algumas áreas do Centro-Oeste ou da Amazônia, principalmente em busca de melhores condições de vida que eles não encontram na região. E a outra região que ele queria, também negativa, como o Nordeste, era a região Sul, da qual o fator de repulsão dessa área seria um pouco diferente. Tivemos a região Sul, principalmente aí no comecinho do século XX, uma grande pressão demográfica, um número grande de pessoas e muito pouca oferta de terras na região. O que levou o quê? Muitos agricultores, filhos de agricultores ou netos desses agricultores, mediante alguns incentivos do governo, irem buscar terras na região Centro-Oeste. Tá? Outra questão bem tranquila, muito comentada aí nas apostilas, nas aulas de geografia, a questão B, da questão 1. E finalizando, pegando também a mesma ideia da região Centro-Oeste, que todos os estados pelo mapa apresentam um saldo positivo, ou seja, que chegam muito mais gente. Ele queria saber o quê? Ao longo da história, quais seriam os fatores que levaram sempre o Centro-Oeste a ter um saldo positivo? Que está ligado principalmente o quê? Que até mais ou menos aí, os anos 50, a região Centro-Oeste, assim como a Amazônia, era uma grande área vazia, praticamente sem população. Que a gente pode falar para a geografia, um grande vazio demográfico. Que levou o quê? O governo militar e continuando com os outros governos a uma prática de incentivos para as pessoas irem para essa região, tornando essa região hoje um dos maiores celeiros agrícolas do país, principalmente ligado aí ao plantio de soja nessa região, tá? Até a política desse período aí, do período militar, por exemplo, com essa ideia de incentivos para ocupar a região norte e ocupar a região centro-oeste, tinha um nome bem bonitinho, que era integrar essa região à economia do país, para evitar que essa região seja invadida e assim por diante, para não entregar essa região para as grandes potências internacionais. Tá? Questão 1 bem tranquila, então, sobre as migrações. Continuando aqui, tá? Questão B da prova, segunda questão da prova, pegando aquele comecinho do comentário aqui, uma questão que fala totalmente sobre geografia geral, que falava sobre o continente africano, tá? Primeira questão, ele falava o quê? Que ele queria algumas características da posição de hoje, tá? Termo que ele usa, da nova ordem mundial,
da posição hoje da África em relação à economia e também em relação a alguns aspectos sociais. Bom, em relação à economia, acho que a África continua sendo, tanto faz como na nova ordem mundial, como na velha ordem mundial, um grande continente fornecedor de matéria-prima, que pode aparecer aí em alguns jornais, revistas, com uma palavra um pouco mais moderna que é commodities, tá? Ou seja, produtos primários. Ou seja, a África continua sendo hoje uma grande fornecedora para os países desenvolvidos e também alguns emergentes, principalmente a China, uma grande produtora e exportadora, ou de produtos agrícolas, ou de produtos energéticos, ou de produtos metálicos, tá? E continuando, acho que por esse fator mesmo, por manter a África ainda com uma grande área exportadora de matérias-primas, algumas características sociais permanecem exatamente as mesmas. Ou seja, ainda apresenta condições sociais muito complicadas, o que dá para exemplificar isso quando sai aquela tabelinha de IDH, aquele índice calculado pela ONU, onde todos os últimos países da tabela sempre são países do continente africano. Então parece que mantém ainda, com algumas exceções aí de países do continente africano, aquela perversa relação de exportação de matérias-primas e mantendo condições sociais muito ruins aí, para os principais países do continente africano. Continuando, a segunda questão, misturando um pouco aquela parte histórica, ele perguntava o quê? Qual a relação entre o processo histórico e a ocorrência hoje e até um tempo atrás de alguns conflitos na África? Bom, outra questão bem tradicional, geralmente discutida ou em história ou também em geografia, que seria ligada ao quê? Quando a África vai sofrer aquele processo de colonização por parte dos países europeus, qual foi a ideia dos europeus? Tá? Dividir a África em grandes áreas de ocupação. Tá? Só que sem se importar com essa divisão com as tribos, com as etnias que já moravam na África, que ocasionou o quê? Com essa divisão gerando aí na mesma área, que depois virou país e assim por diante, mas uma mesma área, a junção de duas tribos que sempre foram inimigas no continente africano, ou também separando duas tribos, ou até a mesma tribo que eram aliadas, por exemplo, tá? Potencializando muito com essa partilha do continente africano os conflitos na região. Questão também bem tradicional aí. E finalizando, uma questão que ele pegava dois momentos históricos aí do continente africano, que seria alguns problemas durante a Guerra Fria, e alguns problemas da África pós-Guerra Fria, aí, até recentemente um dos fatores aí de pós-Guerra Fria sendo comemorados aqui a queda do Muro de Berlim. Bom, acho que durante a Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, o que esses dois países, ou essas duas superpotências, faziam para facilitar até a dominação do continente? Apoiavam alguma daquelas etnias que vieram lá daquela partilha da África, que a gente acabou de ver, para facilitar a ocupação. Tá? E o que levava o outro país, que era inimigo americano ou inimigo soviético, vice-versa, a apoiar aquela etnia oposta, tá? Que gerou nesse período muito conflito no continente africano. A gente teve nesse período várias guerras civis na África, sempre motivadas por um apoio, de um apoio dos americanos para algumas etnias e o apoio soviético para etnias totalmente contrárias. Tivemos guerra civil em Angola, guerra civil em outros países do continente. Só que após a Guerra Fria, tá, onde a gente pode falar que a partir daí o mundo praticamente, com algumas exceções, tem apenas um sistema econômico, tá? O que esses dois países fazem? Eles deixam esse apoio de lado. Só que alguns conflitos que foram muito estimulados durante a Guerra Fria, eles continuam, que levam ainda a África a apresentar vários conflitos localizados ou até outros conflitos aí que se espalham por vários países do continente africano. Então a África continua, durante a Guerra Fria ou após a Guerra Fria, um continente muito conturbado aí, principalmente alguns desses problemas estimulados pelo esse apoio que os americanos e ou soviéticos fizeram durante a Guerra Fria. Como eu disse, não é uma questão bem clássica de geral, pega vários aspectos aí do continente africano, parte social, parte histórica e atualmente a parte econômica.